parágrafo número 63, que diz assim, Papa Paulo VI para nós: a Santíssima Virgem encontra-se também intimamente unida à Igreja. Essa palavra nós precisamos destacar, intimamente, pelo dom e cargo da maternidade divina, que a une com o seu Filho Redentor, e ainda pelas suas graças e prerrogativas singulares. A Mãe de Deus é a figura da Igreja, como já ensinava Santo Ambrósio. Quer dizer, na ordem da fé, da caridade, da perfeita união com Cristo. Então veja só, o que a teologia está nos apresentando aqui, e que eu sempre gosto de falar nas minhas pregações, é Maria como figura da Igreja. Então nós vamos ter na Sagrada Escritura diversas figuras de Jesus. Por exemplo, quando nós falamos lá no Antigo Testamento dos reis, de certa forma já está figurado no rei, na figura do rei, a figura do rei supremo, que será Jesus, em Davi, em Salomão pela sua sabedoria, Davi pela sua fidelidade a Deus. Então, nesses dois grandes reis, nós vemos figura de Jesus. Vemos também figura de Jesus lá em Isaías, quando nós falamos do servo sofredor. Vemos uma figura de Cristo também em Adão, primeiro homem, pai de todos, que caiu no pecado. A figura, vamos ter aqui uma antítese de Jesus. Se lá nós tínhamos o homem que cai no pecado, aqui nós temos o homem que nos salva do pecado. Então são figuras, assim como temos figuras da Eucaristia. Quais são as figuras da Eucaristia no Antigo Testamento? O maná. O maná é uma figura da Eucaristia no Antigo Testamento. Aquele pão que a viúva come junto com seu filho, preparado pelo anjo, também, ou melhor, exatamente isso, né? O anjo pede aquele pão com o profeta. Também é figura da Eucaristia no Antigo Testamento. Então são diversas as figuras. Temos figuras do batismo no Antigo Testamento. Quais são essas figuras? O dilúvio, a água que brota da pedra que Moisés bate com a sua vara. Temos outras figuras também do Espírito Santo. Mas nós temos uma figura de Maria. Maria é a figura da Igreja. Então, quando nós falamos de Maria, nós estamos de alguma forma falando da Igreja. Por quê? Porque a Igreja é mãe, porque a Igreja ela é orante, porque a Igreja ela quer estar intimamente unida a Cristo. Todas essas características também podem ser relacionadas a Maria. O próprio, veja, Santo Ambrósio, isso nos primeiros séculos da Igreja já vinha nos alertar e nos dizer que a Mãe de Deus é a figura da Igreja, pela sua fé, pela sua caridade, pela perfeita união com Cristo. De fato, diz o Papa, no mistério da Igreja, a qual também se chama com razão Virgem Mãe, a Santíssima Virgem Maria pertence ao primeiro lugar, por ser de modo eminente e singular, exemplo de Virgem e de Mãe. Então veja só, vamos imaginar aqui a Igreja com seus vários membros, podemos colocar sem dúvida nenhuma Maria no primeiro lugar. Por isso o culto prestado a Maria não é um culto de idolatria, mas de hiperdulia, ou seja, de todos que nós veneramos, ela é a primeira e a principal. Maria é venerada de um modo diferente. Ela não é mais do que Jesus, mas com certeza, na ordem de santidade, ela está na frente de todos os outros santos. Maria, então, pertence a esse primeiro lugar, eminente e singular. Pois, diz o Papa, pela sua fé e obediência, gerou na terra o próprio Filho de Deus Pai, sem conhecer varão, mas pelo poder do Espírito Santo, acreditando sem hesitar, qual nova Eva, não na antiga serpente, mas no mensageiro divino. Aqui dá para nós fazermos um paralelo. Se de um lado nós temos a primeira mulher, que é a mãe de todos os viventes, mãe de todos os viventes, a palavra Eva significa isso,
mãe de todos os viventes. Eva, ela se deixa seduzir pela serpente. A serpente aparece, a seduz. Maria se deixa conduzir pelo mensageiro divino. Maria diz o sim a Deus, enquanto Eva, que é a mãe de todos os viventes, diz sim à serpente, e pelo pecado de Adão e Eva, todos nós herdamos deles o pecado original. Agora também todos nós herdamos de Maria e Jesus o quê? Nós herdamos a santidade. Nós herdamos a graça libertadora. É interessante porque a palavra Adão significa o primeiro de todos os viventes, enquanto que Eva significa a mãe de todos os viventes. Dá para perceber a diferença? Cristo é o primogênito do Pai. Maria é a mãe de todos nós. Olha a correlação que dá para fazer, né? Aqui é a figura de Maria lá no Antigo Testamento, Eva. Por um pecado, por outra graça. Deus dá à luz um filho, a quem Deus constituiu primogênito entre muitos irmãos, afirma o Papa Paulo VI. Isto é, entre os fiéis em cuja geração e formação ela coopera com amor de mãe. Maria é cooperadora nesta obra de Deus. Ela é criatura, então ela não pode estar no mesmo nível de Deus, mas é uma criatura privilegiada, porque trouxe dentro do seu ventre o filho primogênito do Criador.